Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E todo mundo sabe que a categoria dos SUVs compactos é uma das categorias, se não a mais competida aqui do nosso mercado. Todas as marcas querem abocanhar um pouquinho desse mercado, algumas com uma proposta ali de custo-benefício mais forte, outras com carros mais premium, maiores, menores, realmente tem para todos os gostos. Então hoje a gente está aqui com o Hyundai Creta Limited, a versão intermediária aqui do SUV compacto da Hyundai, para responder para vocês qual é o diferencial desse carro e por que você deveria ou não levar um desses para sua casa. Bora lá! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E apesar de ser chamado pela Hyundai de Creta da nova geração, esse carro não é exatamente uma nova geração do Creta que a gente tinha até pouco tempo atrás. Ele é um facelift, uma atualização bem profunda feita sobre a mesma plataforma. Uma solução parecida com o que a gente também teve aqui no HB20, que apesar de ter recebido o nome de nova geração, usa a mesma plataforma dos modelos anteriores. Mas não por isso significa que esse carro não foi atualizado. Pelo contrário, ele mudou bastante de dimensões externas, de interior e até mesmo dos motores. Essa geração aqui é equipada com motor 1.0 turbo que antes não era oferecida no Creta. E esse carro é feito para mercados emergentes. O que significa isso, né? Significa que ele é um modelo global que é fabricado além aqui do Brasil também na Rússia, na China, na Índia e na Indonésia. E em cada um desses mercados o carro tem algumas pequenas modificações. Seja no interior, como por exemplo o modelo chinês, que tem uma central multimídia na vertical, ou também aqui no Brasil, que ele tem essa diferença aqui nas lanternas traseiras se comparado ao modelo indiano. Essa é uma estratégia muito inteligente aqui da Hyundai, que consegue personalizar o carro um pouquinho para cada mercado e também trazer características aqui para o Creta que nem sempre a gente encontra em outros SUVs compactos aqui no Brasil. Como por exemplo as dimensões aqui, que são bem grandes, um carro que chega muito próximo do tamanho ali de um Jeep Compass, um bom espaço interno, um bom porta-mala e também tecnologias aqui bem legais feitas aqui para o nosso mercado. Por outro lado, quando a gente está falando aqui de um carro feito para mercados emergentes, a gente também está falando de um carro que também é simplificado em alguns aspectos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver falando ali dos detalhes do carro, mas esse nosso Creta aqui é um carro bem único se comparado aos SUVs dessa categoria. Toda essa grade e esse conjunto ótico que a gente tem aqui no Creta brasileiro é uma das diferenças também que a gente tem para os modelos de outros países. Sendo que na Indonésia esse carro já tem uma grade e um farol renovado, que é quase como se fosse uma atualização, um facelift, muito similar ao que a gente encontra na nova geração do Tucson. Mas mesmo essa versão aqui mais antiga, né, que a gente tem aqui no Brasil, eu ainda acho que tem um visual bem bacana, principalmente com essa grade tridimensional aqui, que dá um visual bem bacana para o carro. E por baixo aqui do capô, a gente tem uma concepção de motor, uma configuração muito tradicional. É exatamente o mesmo motor 1.0 turbo que a gente também tem na linha HB20 e que entrega 120 cavalos com etanol ou com gasolina e 17,5 kgfm de torque também com etanol ou com gasolina. É um motor de concepção bem moderno, um motor que já tem injeção direta, um motor que é totalmente construído em alumínio, um motor que tem variação de tempo tanto na admissão quanto no escape. E no geral uma concepção realmente bem tradicional, porque a gente encontra aqui para esses motores downsizing 1.0. Falando um pouquinho sobre esse torque, né? Apesar dele ter um torque relativamente baixo aqui para o motor 1.0 turbo, né? Lembrando que os motores ali da Fiat e da Volkswagen já alcançam 20 kgfm de torque, aqui a gente já tem um motor que pelo menos chega nesse pico logo aos 1.500 RPM. Então, um motor que traz bastante torque ali em baixa rotação e que tem um câmbio automático de 6 marchas que, bom, nem sempre sabe lidar muito bem com esse torque em baixa, mas é um câmbio que consegue ter uma configuração aqui preparada para esses motores menores. Falando um pouco sobre dimensão, eu comentei com vocês agora há pouco que esse carro ele tem um diferencial nessa categoria, que é o fato dele ser um carro grande. Então a gente está falando aqui de um modelo que tem dimensões muito parecidas com o que a gente teria num Jeep Compass, por exemplo. Não só no entre-eixos, mas também no próprio comprimento do carro. A gente está falando de um carro aqui que tem 4,30 metros de comprimento, realmente bem grande para um SUV compacto. De altura para o solo ele tem 19 centímetros, que não é um dos maiores aqui na categoria, mas ainda assim é um carro que você percebe aqui como ele é alto, como ele tem um bom ângulo de ataque, um bom ângulo de saída, e que nessa versão aqui tem rodas aro 17 com pneus bem bifudos, né? A gente está falando aqui de pneus Goodyear feitos para SUV
de dimensão 215/60, ou seja, realmente um pneuzaço, é muita borracha aqui para você. E aqui no porta-mala, né, a gente olha para essas lanternas aqui que segue aquela mesma concepção lá da frente, né, em 2 níveis. Então a gente tem uma pequena assinatura de LED aqui em cima e a lanterna aqui na parte de baixo, sendo que elas são halógenas nessa versão, né, então a gente não tem lanterna de LED. E a traseira, o resto é um pouquinho mais convencional, né? A gente tem a luz de ré ali no para-choque traseiro, logo aqui na parte de baixo, que se fosse com a seta também nessa parte seria um problema um pouco maior, como a gente encontra na linha HB20, mas já que é só a luz de ré, não é um problema. E, inclusive, essa posição um pouquinho mais baixa ajuda ali a iluminar um pouquinho o seu caminho na câmera de ré. E o porta-mala, né? A gente está falando aqui de um carro bem grande, né? 4,30 metros de comprimento. Então é de se esperar um porta-mala com uma litragem muito boa. E de fato, a gente tem aqui um porta-mala de 422 litros, um dos maiores da categoria, se não o maior porta-mala entre os SUVs compactos, e um porta-mala também que tem um excelente acabamento. A gente percebe aqui que ele tem um feltro bem macio aqui na parte de baixo, com uma base rígida que realmente aguenta bastante peso. A gente chegou a montar aqui nessa base e ela aguentou muito bem. A gente tem aqui do lado tudo coberto em plástico, a gente tem alguns ganchos de plástico aqui do lado direito e a gente também tem a luzinha aqui para iluminar o porta-mala. O porta-mala também tem os bancos rebatíveis, então você consegue rebater ali os bancos traseiros na configuração 70/30, né, ou de um lado ou do outro, e na hora que você rebate você tem um assoalho 100% plano, o que é muito prático, né, se você for levar coisas um pouco maiores. Então, se você tem, sei lá, você gosta de andar de bicicleta e gosta de levar a bicicleta aqui pela parte de dentro do carro, talvez esse aqui seja o carro que te atenda melhor, exatamente por esse porta-mala e esse espaço interno aqui bem amplo. E aqui por baixo no porta-mala a gente tem um step de uso temporário, bem padrão aqui para essa categoria também. A única coisa curiosa é que esse pneu é um pneu da Pirelli. Geralmente eles usam outras marcas aqui, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo um pneu temporário da Pirelli aqui em um carro nacional. E, bom, a gente colocou algumas coisas aqui no porta-mala para mostrar um pouquinho para vocês o espaço. Dá para perceber como é uma mala realmente bem funda, né? Então a gente tem espaço para colocar 2 mochilas, por exemplo, aqui. Tem espaço para colocar uma mala grande aqui dentro, mas por conta de ter um assoalho um pouquinho mais alto, a gente acaba tendo um espaço um pouco limitado para sacolas mais altas, ou então, por exemplo, para o galão de 50 litros que a gente estava aqui outro dia no porta-mala. Você tem que levar ele deitado. Essa talvez seja a principal limitação que a gente tem aqui no porta-mala, né, que é realmente essa questão da altura, mas no geral um porta-mala muito bom e um grande destaque aqui para a categoria. Toda a parte aqui da tampa é revestida em plástico e a gente tem apenas um puxador aqui do lado direito do carro. Algumas pessoas podem falar, mas puxador tem que ter dos dois lados, que é para quem é canhoto e para quem é destro. Mas não é por causa disso que ele tem puxador dos dois lados. Puxador dos dois lados é para você conseguir fechar tanto quando você está do lado do motorista, quanto quando você está do lado do passageiro, independente aí se você é canhoto ou destro. Bora lá para o interior então para a gente ver. Mas tem uma coisa bem irritante do porta-mala desse carro, é que a tampa dele é realmente muito difícil de fechar. Vocês devem ter percebido que eu não fechei a tampa de forma fácil, de forma fraca, mas olha aqui no painel para vocês verem. O carro está alegando ali que o porta-mala está aberto. E esse é até um problema que a gente teve aqui várias vezes durante a gravação. A gente batia um pouco mais forte, um pouco mais fraco, e por diversas vezes o carro ficou com a mala aberta. Outro problema que a gente encontrou também nesse porta-mala é que ele faz alguns barulhinhos de acabamento que a gente não descobriu de onde sai. A gente não sabe se é do assoalho, se é da tampa ou de outro lugar. Mas além desse problema que o porta-mala não fecha direito, ele também faz alguns zumbidinhos que não seriam esperados de um carro que tem apenas 12.000 km rodado, como é o que a gente está aqui. Bom, e falando um pouquinho aqui do interior do Creta, a gente está falando de um interior com um design bem mais tradicional. Algo mais ou menos o que a gente encontraria em um carro da Honda e da Toyota, e não com esse estilo um pouco mais diferentão que a gente encontrava nos interiores dos carros da Hyundai, ou até mesmo que ele parece ser quando a gente olha pelo lado de fora. Aqui não, realmente um interior bem tradicional, e inclusive que tem um visual bem simples mesmo, né? A gente percebe apenas tonalidades de preto, com algumas coisas que tentam sair um pouco do normal, como por exemplo essa imitação aqui de costura pelo painel, ou então alguns detalhes aqui, né, com essa costura nos bancos que são bem bonitas, ou até mesmo com um detalhe em black piano que a gente tem aqui no console central do carro, que tenta passar aqui um visual de um carro um pouquinho mais premium, né? Mas sinceramente esse black piano aqui ficou bem sem graça, né? Na verdade passa a impressão de um carro chinês, né? Daqueles interiores um pouco menos trabalhados. Isso é um ponto que vale a pena ser comentado, inclusive, porque a gente testou recentemente aqui no canal a versão Ultimate, né, que é a versão
topo de linha aqui com motor 2.0 do Creta, e lá na Ultimate a gente já tinha um interior bem mais rebuscado, né? Com detalhes claros no painel, bancos claros, teto solar, e que com todo esse conjunto passava a impressão de um carro bem mais sofisticado do que a gente tem aqui nessa versão, que parece ser um carro, sinceramente, bem simples. Talvez a coisa mais rebuscada que a gente tem no interior aqui do Creta é esse volante, né? Que é um volante aqui de 4 raios, né? Com essa parte prateada aqui em volta, e toda a costura em couro aqui em volta dele todo, né? Um couro meio vinil, né? Couro ecológico, como a gente encontra aqui nos outros modelos. Mas essa peça aqui é diferente da peça que a gente encontra no HB20, né? Então passa aqui uma impressão de um carro um pouquinho mais premium, por mais que no final das contas aqui a gente estaria falando de um carro muito próximo do HB20. Outro ponto que não passa uma impressão muito legal aqui é o painel. A gente está falando aqui de um painel 100% analógico nessa versão. Então, um painel ali com conta-giros e velocímetro analógico, que tem inclusive uma leitura um pouquinho carregada, né? A gente tem muitos indicadores muito perto um do outro aqui, que é um pouquinho difícil de ler. E um visual, né, com esse aro prateado em volta aqui, que parece até coisa de carro mais antigo. E ali no meio a gente tem um computador de bordo que a gente consegue controlar através dos botões aqui no raio direito do volante, mas um computador de bordo bem simples, né? A gente tem aqui basicamente 3 marcações de consumo médio, com um consumo instantâneo ali na parte de volta, um cronômetro e o indicador de velocidade digital. Na parte de baixo ali a gente tem um termômetro e o odômetro total do carro, e na hora que você clica esse botão aqui de cima, a gente consegue ver ali um pouquinho das configurações do carro, né? Mas realmente é um painel bem simples aqui, mais simples até mesmo do que a gente encontra no HB20 mais de topo de linha, ou então nas versões mais completas do Creta, que já tem um painel digital bem mais configurável e bem mais legal do que a gente encontra na linha HB20. Aqui ainda falando do raio do volante, né, a gente tem um volante multifuncional. Do lado de cá a gente tem as configurações do piloto automático. A gente não tem piloto automático adaptativo aqui no Creta nessa versão. E aqui do lado esquerdo a gente tem as opções aqui do som. Então a gente tem aqui o assistente de voz, consegue mudar o modo, consegue aumentar o volume aqui pelo volante. E a gente também tem o botão estrelinha aqui, que é um botão configurável que a gente consegue escolher através da central multimídia o que a gente vai ter nesse botão. Mas apesar de ser um carro que tem um painel muito simples, para falar a verdade, ele não destoa do resto do conjunto de equipamentos que a gente encontra aqui nessa versão Limited do Creta. Então a gente está falando de um pacote aqui que basicamente tem um mínimo que é esperado para um carro dessa categoria dos 150 mil reais. Então é claro, né, a gente tem volante multifuncional, a gente tem as trocas de marcha aqui atrás do volante, a gente tem um ar-condicionado digital que é de apenas uma zona, a gente tem uma central multimídia que tem espelhamento de celular sem fio, coisa que inclusive a versão mais completa do Creta não tem, né, que tem a central um pouco maior. E a gente tem também os vidros elétricos, retrovisores elétricos rebatíveis, mas para por aí. A gente está falando de um carro com um conjunto de equipamentos realmente muito simples. E quando a gente fala ali de equipamentos de segurança, a história é mais ou menos a mesma. Beleza que a gente tem 6 airbags aqui, mais do que é obrigatório por lei, mas além disso a gente tem apenas controle de tração, de estabilidade, ABS e EBD. Ou seja, a gente não tem nenhum tipo aqui de assistência à direção semi-autônoma, ou seja, a gente não tem piloto automático adaptativo, a gente não tem frenagem automática, a gente não tem sensor de ponto cego e nem nada dessas outras tecnologias que são encontradas ali, até mesmo em modelos de entrada de outros carros, como por exemplo o Fiat Fastback e o Jeep Renegade. E aqui no centro do painel do Creta a gente tem uma central multimídia que é levemente virada aqui para o lado do motorista, o que é sempre uma coisa muito bem-vinda, mas a gente não tem grandes tecnologias aqui embarcadas dentro desse carro. É claro, a gente está falando aqui do mesmo sistema operacional que a gente tem no HB20 ali com o sistema BlueLink, ou seja, é uma central multimídia que tem Wi-Fi integrado e que tem conectividade com o celular, mas além disso você não encontra nada além aqui dessa tecnologia. É claro, a gente tem aqui a central multimídia com espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay, que é sempre muito bem-vindo. Esse espelhamento é sem fio e funciona muito bem, mas fora disso a gente está falando de uma central multimídia, sinceramente, até um pouquinho lenta, né? Em alguns lugares, quando você clica, ela demora um pouquinho para responder, o que não é muito bem-vindo. Outro ponto que não é muito legal dela é que ela tem cores realmente meio lavadas, né? Uma central multimídia aqui com visual fosco, né? Parece que ela tem uma película aqui na frente da tela. Mas o lado positivo disso tudo é que, ao contrário do Black Piano que a gente tem aqui no painel, que pega bastante marca de dedo, essa central multimídia, que é realmente o lugar que você mais vai ficar encostando, não pega marca de dedo. Então, um detalhe aqui interessante. O ajuste do volume é através dessa rodinha aqui do lado esquerdo, ou seja, você consegue fazer isso de forma muito fácil, né? Você não depende ali de ajustes no touch, como a gente encontra na central multimídia da Volkswagen, por exemplo.
E aqui embaixo a gente tem os controles do ar-condicionado digital, um ar-condicionado bem simples aqui de você configurar, né? Então aqui você tem a configuração da temperatura, que, né, é um ar-condicionado automático, então você consegue controlar por aqui. E aqui do lado de cá a gente tem o ajuste do ventilador. Um ponto que é interessante aqui é que esse ar-condicionado digital, ele tem 3 modos, olha. Você consegue pegar um modo alto com 3 luzinhas, com 2 luzinhas ou com uma luzinha. E basicamente o que isso faz é mudar a velocidade máxima do ventilador. Então se você não quer o carro soprando na sua cara, basta você ligar ela aqui e colocar no modo de apenas uma luzinha, que ela limita o ventilador no máximo aqui nas posições mais baixas. Mas olha, quando o assunto é ergonomia, a gente está falando de um carro bem confortável aqui de ficar pelo lado de dentro, seja para o motorista ou também para os passageiros. Então, a gente tem ajuste aqui de altura dos bancos e também do cinto. Mas, bom, mesmo na posição mais baixa aqui do banco, você ainda senta em uma posição muito alta. Eu gostaria de ficar um pouquinho mais baixo, mas pensando aqui que é um carro SUV e que a maior parte das pessoas gostam dessa posição mais alta, eu imagino que a maioria de vocês vai ficar bem confortável aqui pelo lado de dentro. Outra coisa que ajuda também essa boa ergonomia é o volante, que tem ajuste de altura e de profundidade em um campo bem grande, olha. É muito fácil de você achar a posição aqui do seu volante. E apesar de ter um campo muito grande, mesmo na posição mais baixa, eu não tampo o painel aqui com esse volante. Ou seja, muito legal, muito bem pensada a ergonomia aqui. Os pedais também são bem posicionados. O pedal do freio e do acelerador ficam bem próximos um do outro aqui, mas mesmo com um sapato um pouco maior, ainda assim você teria um espaço muito bom aqui para os seus pés. E aqui do lado esquerdo a gente tem aqui um apoio de pé, né, o que seria um 4º pedal aqui num carro manual, um 3º num carro automático, que dá um bom apoio aqui para a minha coxa. E é interessante comentar que, olha, a gente tem banco bem longo, e olha como que eu fico numa posição super relaxada aqui com essa perna nesse apoio, o que é sempre bem útil, principalmente em viagens mais longas. Outro ponto que poderia ser um pequeno melhor aqui é que apesar desses bancos terem um bom suporte lateral aqui, mesmo para mim que é uma pessoa mais magra, e ele também é um banco bem longo que dá um bom suporte para minha coxa, eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais inclinado. Ele é um banco muito plano, né? Se ele fosse um pouquinho mais inclinado, eu teria um apoio ainda melhor aqui para as minhas pernas e conseguiria ficar numa posição ainda mais confortável. Mas no geral, ergonomia aqui, sem dúvida alguma, um dos pontos positivos do Creta. Porém, um dos pontos aqui que a gente estava falando do acabamento, né, que é um carro muito simples, um carro que é feito para mercados emergentes, é mostrado aqui na porta, que é uma porta quase toda preta, né? Então a gente até percebe alguns jogos aqui de textura, né? Uma textura de pele aqui em cima, uma textura quadriculada aqui no meio, uma textura lisa aqui embaixo e um pequeno pedaço de tecido aqui na parte de trás, né? Num vinil aqui, né? Um couro sintético, algo desse tipo. Mas realmente não é uma porta muito inspirada. A gente até tem as maçanetas aqui em prateado para tentar dar uma diferenciação, mas é uma porta muito simples, uma porta que a gente esperava encontrar em um HB20, mas não em um Creta. Talvez seja uma das portas, inclusive, mais simples da categoria. Outra coisa que mostra aqui que a gente está falando de um projeto simples é essa solda que a gente tem aqui na porta. Olha. Repare como ela é uma solda bem aparente, né? Mostra uma certa falta de cuidado da Hyundai aqui nessa peça. Que beleza, provavelmente ela tem essa solda reforçada aqui, porque dessa forma o carro fica mais seguro do que com uma solda, com uma peça inteira simplesmente dobrada aqui. Mas é um carro que tem vários desses pequenos detalhes de montagem e construção que mostram que apesar de a gente estar falando de um carro grande, robusto e muito bem construído, ainda assim a gente está falando de um projeto de baixo custo que deixa algumas coisas a desejar. Mas bom, voltando aqui à ergonomia, né? A gente estava falando de uma ergonomia muito boa lá no banco da frente. E aqui atrás, como que será que os ocupantes vão? Bom, e quem vai aqui no banco de trás vai muito bem, obrigado. A gente está falando aqui de um dos carros que nessa categoria tem um dos melhores espaços, talvez empatado ali com o T-Cross, mas muito à frente da maioria dos SUVs compactos. O espaço para o meu joelho é simplesmente fantástico, né? Eu tenho 1,77 m, estou com o banco aqui da frente configurado para mim, e eu ainda tenho cerca de 7, 8 dedos de espaço entre o meu joelho e o banco da frente. Um espaço realmente fantástico para um carro aqui dessa categoria. Os meus pés aqui, né, como a gente está falando de um banco que fica com uma posição bem alta, vai bem relaxado, eu tenho um bom espaço para movimentar, minha canela não bate no banco da frente, nada do tipo. E mesmo o terceiro ocupante também vai muito bem aqui, porque repare, a gente tem um túnel central quase plano, né? Então, um espaço muito bom aqui para quem está no banco de trás. Além do espaço muito bom aqui para as pernas, a gente também tem saída de ar traseira. A gente não tem uma zona específica do ar-condicionado para quem está aqui atrás, nem nada do tipo, mas a gente tem a saída de ar. A gente também tem uma porta USB para carregamento rápido e um espaço aqui que é um excelente porta-celular, olha, repara.
bem inteligente, né? A gente não tem carregador por indução aqui atrás, apenas lá na frente, mas é um espaço aqui traseiro realmente muito bom. Outra coisa que também é legal aqui no banco de trás é que a gente está falando de um carro bem largo. Então o passageiro aqui do meio tem um espaço muito maior do que a gente encontra em outros SUVs nessa categoria. Reparem, olha, eu encosto meu braço e ainda assim eu não consigo encostar ali na outra porta. Isso porque eu estou com um bom espaço aqui até a porta do lado aqui do motorista, né? Ou seja, um carro realmente muito bom para você levar 3 pessoas aqui no banco de trás. E nessa versão, apesar da gente não ter bancos de couro, né, nem nada do tipo, ainda assim, aqui no banco de trás a gente tem a mesma textura que a gente tem lá no banco da frente. Então um tecido bem macio aqui, com costuras bem bonitas e com aquela mesma detalhe aqui, com costuras em forma de diamante aqui, para dar um visual um pouquinho mais diferente aqui no interior do Creta. Eu pessoalmente sou fã de bancos de tecido, no geral eu acho que eles são até mesmo mais confortáveis e eu acho que a Hyundai fez um bom trabalho aqui, usando um tecido de boa qualidade e com um visual que é bem agradável ao olhar. Outra coisa que é interessante aqui também é que a gente tem aqui 3 encostos de cabeça em formato de vírgula, né, que ajudam a visibilidade ali do motorista no retrovisor. E esses encostos aqui, eles são reguláveis, né, você pode subir. E mesmo na posição aqui com eles levantados, né, a gente fica numa posição muito relaxada. Ou seja, para quem gosta de viajar bastante, né, levando passageiros aqui no banco de trás, putz, você vai com conforto aqui realmente sem igual. E olha só o espaço que eu tenho aqui para minha cabeça, é realmente muito bom. Além disso, a gente tem luz de leitura aqui no teto, então a gente consegue ter uma boa iluminação aqui no banco de trás. E a gente também tem as alças aqui de teto, tanto do lado do motorista quanto do lado do passageiro. O único motorista aqui, o único passageiro do carro que não tem essa alça é realmente o motorista, né? A gente tem 3 aqui nas outras opções. E apesar de ser aqui um interior todo com visual muito simples, né, que destoa um pouquinho do visual um pouco mais futurista ali do exterior do carro, a verdade é que a impressão interna aqui é muito positiva, né? Seja pelos materiais, pelas texturas, pela montagem, tudo muito bem feito que passa aqui uma sensação de qualidade e robustez bem bacana. Mas agora que vocês já conhecem aqui o interior do Creta, né, pelo lado de fora, pelo lado de dentro, bora dar uma voltinha aqui, um pequeno corte, que a gente fez um trecho bem bacana aqui para vocês, onde a gente pega cidade, estrada e também um trechinho de terra. Bora lá! Bora então começar a nossa volta aqui com o Hyundai Creta Limited 1.0 Turbo. E para começo de conversa, né, mostrar a chave para vocês. É uma chave presencial, acho bem bonita, tem uma sensação de qualidade boa, uma chave pesadinha. E o problema é que você não tem nenhum lugar aqui para deixar ela no console central, qualquer coisa desse tipo. Mas se você tiver com a chave aqui no bolso, já está com o problema resolvido, né? Você clica o botão aqui de start do carro e ele já liga para você. Começando a nossa volta aqui, a gente vai pegar um pequeno trecho de estrada de terra e eu acho que é uma oportunidade legal de comentar aqui que esse carro, apesar de não ser um SUV feito sobre chassi, um carro que tem uma proposta off-road, qualquer coisa desse tipo, ainda assim é um carro que vai conseguir enfrentar muito bem uma estradinha de sítio, uma terrinha leve igual que a gente está passando aqui, porque ele tem um pneu um pouco mais alto, ele tem um pneu de uso misto, ele é um carro que tem um controle de tração que consegue trabalhar bem aqui com essas estradas um pouco mais escorregadias, mas é claro que você não pode abusar, né? Não é um carro 4x4, você não pode enfrentar uma lama pesada ou qualquer coisa desse tipo. É realmente um carro com uma proposta mais urbana do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, você consegue ter um comportamento legal aqui na terra. Um porém que eu gostaria de ressaltar aqui é que ele é um carro que chacoalha um pouquinho nessas situações. Então quando você passa ali naquelas costelas, né, naquelas ondulações comuns ali de estrada de terra, você percebe o carro jogando um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, de uma forma que não é tão confortável como você encontraria, por exemplo, ali no T-Cross ou então em um Renegade. Mas olha, é um carro que tem um vão livre muito bom, então numa situação tipo essa aqui, olha, de uma valeta bem funda, é um carro que vai passar sem raspar, sem te fazer passar qualquer tipo de dor de cabeça. E além do mais, é um carro que em estradas sinuosas, como essa que a gente está aqui agora, em velocidades ali de 60 km por hora, igual a gente está andando aqui, é um carro que tem uma dinâmica muito afiada, viu? É um ponto que eu já falei aqui em outros momentos da avaliação, né, que é um carro que tem uma sensação premium, né, uma sensação de um carro médio, de uma construção de um carro superior. E quando você está aqui nessas voltinhas, você percebe muito bem isso, né? Como é um carro que não tem um balanço
solto de suspensão, um carro muito firme, uma direção aqui que tem uma calibração muito boa, né? Você sente uma segurança muito legal aqui nessas curvas em estradas mais sinuosas. E um carro que tem toda uma sensação de pedal de acelerador e freio muito boa. Ou seja, realmente um carro gostoso aqui de você pegar essas estradinhas aqui um pouquinho mais apertadas. Um ponto de crítica que eu tenho aqui, porém, é que esse câmbio, ele é um pouquinho confuso. O que eu quero dizer com isso? Quando você está em uma situação aqui que você fica variando muito de velocidade, seja uma subida ali dentro da cidade, no pare e anda do sinal, ou então você está aqui numa estradinha mais sinuosa, que você precisa de ficar fazendo ali algumas reduções mais frequentes, esse câmbio aqui de 6 marchas da Hyundai, ele não é dos mais espertos. A gente está falando de um câmbio aqui que trabalha bastante com o conversor de torque, né? Você consegue ver o conversor abrindo e fechando, então ele tem aquela sensação meio de CVT em algumas situações, né? Aquelas rotações que sobem sem você trocar de marcha e tudo mais. E existem algumas situações específicas que esse conversor de torque, somado às marchas aqui, que são um pouquinho confusas, ele fica fazendo troca, um vai e vem, uma redução que depois ele aumenta de marcha e tudo mais, que é muito estranho, aquela sensação realmente de um câmbio confuso. Eu vou tentar simular isso aqui na subida, olha. Eu vou começar a subida aqui pisando leve, ó. Tô pisando leve, ele levantou a rotação, ele trocou de marcha, aí ele viu que ele não consegue, ele não reduziu, olha. Aí ele reduziu 2 marchas e veio de uma forma meio brusca. E outra troca brusca aqui no momento de arrancada, né? Mas é um câmbio que a sensação que fica é que o ajuste dele não é muito inteligente. Foi uma coisa que a gente já percebeu no Creta 2.0, nas outras avaliações. É uma coisa que a gente já percebeu também no HB20, que usa esse mesmo motor 1.0 turbo câmbio de 6 marchas. Então é um problema geral, né? Uma configuração geral aqui que a Hyundai fez nesse câmbio que não é muito bacana, independente de qual seja a aplicação. Aqui eu acho que nesse Creta, olha como que ele insistiu em usar marcha baixa. Muita vibração, não é legal. Eu acho que aqui nesse Creta 1.0 talvez seja o carro, entre esses três que eu comentei, né? Creta 2.0, HB20 1.0 e aqui o Creta 1.0, o carro que mais sofre nessas situações, exatamente por ser um modelo um pouquinho mais pesado e com um motor um pouco mais fraco. O que, sinceramente, é uma decepção, porque quando a gente fala aqui de desempenho mesmo, né, do motor em si, a gente está falando de um carro que tem um desempenho muito bom. Óbvio, não é um carro esportivo, não vai ter o mesmo desempenho do 2.0 e nem a proposta dele aqui mesmo, né? Mas é um carro muito ágil, com respostas muito rápidas, um carro que tem uma pegada muito boa em baixa rotação, né? Um carro que já tem o pico de torque dele, né? Dos 17 kg de torque aqui, seja com etanol, seja com gasolina, logo aos 1.500 giros, ou seja, bastante torque em baixa rotação. Mas esse câmbio, realmente, ele não ajuda muito. Outro ponto que ajuda a passar essa sensação aqui de um câmbio um pouco bobo, né, e talvez um motor um pouco fraco, é o fato do isolamento dele não ser dos melhores. E aqui eu falo tanto do isolamento acústico, né, você ouve bastante o motor ali em baixas rotações, e um barulho estranho que parece um barulho de diesel, principalmente com motor frio, ou também o isolamento de vibração. Então você sente bastante a vibração do motor aqui quando você está em baixas rotações. Mais ou menos o que a gente também encontra em outros motores 3 cilindros, mas que algumas marcas estão sabendo trabalhar muito melhor aqui, como por exemplo a Volkswagen, a Fiat e até mesmo a Chevrolet. Agora aqui num trecho de estrada, né, é uma boa oportunidade para falar um pouco sobre retomada. Vou pisar fundo aqui em 3, 2, 1, pisei. O câmbio reduziu e desenvolve super bem, muito bem mesmo. Cheguei aqui aos 120 km por hora, com muita facilidade, sem o motor sofrer, sem fazer qualquer tipo de barulho excessivo. Realmente um carro gostoso de dirigir na estrada. A direção, ela ganha um peso muito bom quando você está em velocidades mais altas, né? A gente está falando aqui de uma direção elétrica, então você ganha um peso muito legal, isso te dá uma sensação de segurança melhor na estrada e que combina com esse perfil, novamente, né, que eu já comentei outras vezes, de um carro médio, né, de um carro um pouco mais premium. E olha, aproveitando que a gente está aqui chegando num posto de gasolina, é uma boa hora para falar também sobre consumo de combustível. E a gente só conseguiu testar esse carro aqui com etanol. E quais foram os números que a gente atingiu? Na cidade,
em trânsito bem pesado, né, pior situação possível, a gente está falando de um carro que chega a fazer 7 km por litro no etanol, que eu pessoalmente achei um consumo de combustível muito bom, achei um carro bem econômico. Quando você pega ali um trânsito um pouquinho mais livre, né, um pouco de avenida, um pouco de rua de bairro, um pouco de ar-condicionado, a gente está falando de um carro que chegaria ali por volta dos 10 km por litro, também um consumo muito bom. Dentro da cidade, né, em vias mais livres, né, que você tem ali avenidas, vias expressas, final de semana e tudo mais, é um carro que chega a fazer 14 km por litro no etanol, ou seja, novamente um consumo muito bom. Um ponto que ajuda bastante esse bom consumo é o fato que esse carro tem start-stop. Então na hora que você para aqui, olha, num sinal, por exemplo, e você coloca o pé no freio, ele automaticamente desliga o motor e na hora que você acelera aqui novamente, ele liga o carro novamente. Não é dos melhores start-stops não, você sente um tranquinho, mas ainda assim uma sensação, é uma coisa que ajuda aqui no consumo. Por outro lado, quando a gente está falando ali de consumo em estrada, vias expressas, aí eu fiquei até mesmo um pouco decepcionado aqui com o Creta. Em vias expressas é um carro que vai fazer um consumo por volta ali dos 16 km por litro, então não vai ser um carro muito econômico, mas ainda é aceitável, né? Lembrando que outros SUVs compactos chegariam ali por volta dos 20 km por litro em situação normal, em situações similares. E na estrada, aí eu fiquei realmente decepcionado aqui com esse carro, acho que não tem meias palavras. É um carro que vai fazer um consumo aí na faixa dos 12,5 km por litro, 13 km por litro no máximo. Isso contando na estrada, 100, 120, com ar-condicionado ligado. Isso é uma coisa que a gente já percebeu em outros modelos da Hyundai. Seja com câmbio automático, com câmbio manual, não são carros tão econômicos na estrada. Provavelmente alguma questão aqui de concepção do motor mesmo, né, que prioriza ali as baixas rotações. E novamente, né, vou trazer esse ponto mais uma vez. É um carro que tem uma sensação de carro médio em diversos aspectos, que consegue ser melhor no rodar, inclusive, do que o Jeep Compass e o Corolla Cross. Outros carros que são bem mais caros e maiores aqui do que o Hyundai. E agora que vocês já conhecem o Creta por dentro, por fora e também já deram uma voltinha aqui comigo, hora de falar os tão temidos pontos positivos e negativos aqui do SUV da Hyundai. Começando aqui pelos pontos positivos, a gente está falando de um carro que tem dois aspectos que chamam bastante atenção. O primeiro deles é o espaço. E quando eu falo espaço, eu falo aqui de um conceito um pouco mais amplo de espaço. É um carro bem largo, né, que consegue ter um espaço muito bom ali no banco de trás para levar 3 ocupantes. Um carro que tem um espaço traseiro aqui que é realmente referência na categoria. E ao mesmo tempo um carro que tem uma litragem ali de porta-mala que está entre os melhores aqui dos SUVs compactos. É muito comum nessa categoria, né, você ver carros que abrem mão do espaço do porta-mala para ter mais espaço pelo lado de dentro, ou fazem o contrário, abrem mão do espaço de dentro para ter mais porta-mala. E aqui no Creta não, a Hyundai conseguiu fazer um compromisso muito bom entre esses dois aspectos e entregar um carro aqui que tem um bom espaço em todas as posições. E o segundo ponto positivo aqui do Creta é o consumo de combustível na cidade. Os números que a gente encontrou aqui são realmente muito bons e impressionantes e que justificam o uso aqui de um motor 1.0 turbo super eficiente, né? A gente está falando de um carro que é econômico aqui, com um trânsito mais travado, por ter o start-stop. A gente está falando de um carro que tem um câmbio que sabe trabalhar bem ali as baixas rotações para deixar o carro rodar ali de uma forma mais lisa, o que leva, no final das contas, que ele tem um consumo muito bom na cidade. Na estrada, porém, o consumo é apenas ok. Não é um consumo espetacular como a gente encontra aqui, mas, bom, é um consumo aceitável ainda assim, mais econômico do que a gente encontraria, por exemplo, em um Fastback. Mas nenhum carro é perfeito e todos eles também vão ter os seus pontos negativos. E aqui no caso do Creta, a gente encontrou dois pontos que poderiam ser melhores. O primeiro deles é o câmbio. A gente está falando sim de um carro muito econômico, sim de um carro que consegue trabalhar bem as baixas rotações, mas a gente está falando de um câmbio que sofre um pouquinho em alguns tipos de cenário, né? Como por exemplo algumas subidas, quando o motor está frio e coisas do tipo. E pelo fato daqui a gente ter um carro com motor 3 cilindros que vibra um pouquinho, que é um pouquinho barulhento, a união desse câmbio que não é muito esperto com esse motor pequeno faz com que o carro seja até mesmo um pouco, sei lá, desconfortável em algumas situações. A gente está falando de um carro que vibra bastante ali quando a gente está em baixas rotações, que faz um barulho ali bem característico de 3 cilindros, que até mesmo lembra um pouquinho o barulho de um motor diesel e que pode passar para as pessoas a impressão de um carro muito mais fraco do que de fato ele é. E o segundo ponto negativo aqui do Creta é a suspensão. Olha, longe de falar que é um carro desconfortável, não é esse o ponto. Mas a gente está falando de uma categoria onde a gente tem vários carros extremamente confortáveis.
A gente pega T-Cross, Renegade e também os outros modelos aqui dessa categoria, no geral, tem suspensões muito bem ajustadas. E aqui no Creta, no rodar comum, a gente tem um carro bem suave, que consegue passar ali bem por buracos mais leves. Na estrada, em velocidades mais altas, também um carro que tem uma confiabilidade muito boa, que passa uma segurança muito legal na suspensão, sem grandes jogadas, sem um balanço muito exagerado da carroceria. Porém, a gente tem um ponto fraco bem forte aqui, que é o ajuste ali em lombadas, em quebra-molas, em buracos ali um pouquinho mais fortes. O carro passa muito seco, ele passa dando fim de curso na suspensão, na compressão, às vezes também na distensão. Um carro que parece ter um conjunto de molas bem rígidos, batentes também muito duros, que passa uma sensação de desconforto que não combina muito bem com o jeito mais suave que esse carro tem aqui nos outros aspectos. No geral, uma suspensão que é sim boa, mas que, pensando aqui que nessa configuração aqui tem rodas bem grandes, com pneus bem bifudos, poderia ser um pouquinho melhor e deixa sim um pouco a desejar. O Hyundai Creta ele é vendido hoje com 7 opções de versões diferentes, sendo a versão de entrada a Action ainda com a geração anterior e o motor 1.6, acima dela 3 versões com motores 1.0, a Comfort de entrada, a Limited, que é essa aqui do vídeo, como intermediária, e a Platinum como topo de linha, e acima dela a versão Ultimate com motor 2.0. Além dessas versões convencionais, ela tem também 2 versões esportivas, a N-Line com motor 1.0 turbo e o visual um pouquinho esportivo, e também a versão N-Line Night Edition, que além do visual esportivo, traz o motor 2.0 aspirado da versão Ultimate topo de linha. Então, aqui a gente tem um carro realmente para todos os gostos e todos os bolsos. E retornando ali para a pergunta do início do vídeo, né? O que o Creta entrega nessa versão Limited de diferencial aqui na categoria dos SUVs compactos? Primeiro deles, sem dúvida alguma, é o visual. Um visual bem moderno aqui pelo lado de fora, bem diferentão, que vai agradar muita gente. E o segundo é a confiabilidade que a gente já encontra nos outros carros da Hyundai. Um motor robusto, uma suspensão robusta, 5 anos de garantia que vão te dar bastante tranquilidade aí depois de comprar o carro. Mas na hora que a gente olha de uma forma mais ampla para a categoria aqui dos SUVs compactos, a verdade é que apesar do Creta ser um carro muito fácil de recomendar, porque sim é um carro muito bom, ele não tem um custo-benefício tão legal nessa categoria. Talvez o carro que tenha um custo-benefício pior do que ele seja apenas o HR-V. Mas na hora que a gente olha para Tracker, que a gente olha para T-Cross e que a gente olha para Renegade, a gente encontra carros com mais equipamentos, motores mais potentes e que no final das contas, para quem gosta e está com uma visão um pouco mais ampla do mercado, acaba deixando o Creta aqui para trás. Mas bom, espero que vocês tenham gostado aqui dessa avaliação do Creta. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você gosta aqui do modelo, não deixe de assistir também o vídeo que a gente gravou com a versão 2.0 Ultimate e também não deixe de conhecer os outros carros aqui dessa categoria. A gente tem vídeo com T-Cross, com Renegade e com todos os outros SUVs compactos que são vendidos aqui no Brasil. Então, a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.